إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. Tudo louvor e para Allah, que Deus único, soberano, poderoso e criador, e todo o universo pertence a Allah. Minha saudação não é para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos seus companheiros, para Allah subhanahu wa ta'ala, deles bom descanso. Alhamdulillah, minha irmãos, a hoje mais bem, para bem jumbai, para bem partilhar conhecimento, que boca minha irmão, na todo canto do mundo que está, seta minha mantenha de assalamu alaikum. Tema que te ensina hoje, para bem falar de grande homem, grande senhor africano. Nesse sentido, a hoje não trata de África, homem que pertence a uma região que a hoje está ficando nas zonas de Etiópia com Eritreia. Grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que chama Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah é companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e era negro africano que vive no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e teve o privilégio de viver junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deixa-se legado no Islã. Bilal ibn Rabah, negro escravo na altura, antes de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam receber profecia, e vive na Meca e cresce na Meca e mate tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, para conhecer a história de Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, papaz e bênção de Allah estariba del Bilal suma que nós Etiópia e berço da humanidade e parte da África que desde muito cedo gente vive. Até não tem a história de rainha de Shiba que Bilquis e casa com o rei Salomão, onde que tem filhos, que filhos voltam para a Etiópia. Então dentro de Etiópios não tem sangue judeus ou sangue de filhos de Israel. Não tem ele dentro desses para aqueles filhos que o rei Salomão e para que rainha Bilquis. Então, desde muito cedo, Etiópia, aquela área de África, tem vai ser grandes organizações, não pode falar, tem vai ser chefes, ser imperadores, desde muito cedo, antes da Europa sair na era de ignorância. Enquanto a Europa na luta com barbaridade e ignorância, a Etiópia estava já mais desenvolvido ou mais na base do conhecimento. Então, aquilo antigamente, e tem um rei que judeu, que vive nas zonas de Iêmen, que rei e chama Dhun-Nuwas. Dhun-Nuwas e tem aquela maneira de se reino e discriminava pretos. Então, se está discrimina pretos e que respeitava etiópios, dentro de etiópios e tem descendentes de rei Salomão, na altura e tem rei etiópio que chama Abraha. Então, Abraha forma-se gente de fazer expedição e fazer guerra contra Dhun-Nuwas. Ou seja, Abraha, na poder de Deus, e conseguiu ganhar a guerra e dominar Dhun-Nuwas e ganha a guerra, esse na 570. Esse na 547, no ano 547 depois de Cristo. Então, o que ganha que Jesus ali faz santuário na Iêmen. Abraha faz santuário na Iêmen para árabes batabai e vai peregrinar. Mas, e que teve sucesso, e passa a receber como árabes também para Meca, para fazer peregrinação naquele tempo de paganismo. Então, assim que ele
Abraha e decidi 23 anos depois e decidi para ir para Meca para ir bater casa sagrada. Só que nós sabemos que casa sagrada onde que nós muçulmanos também peregrinar e cumprido desde o tempo de Ibrahim alayhi salam, qual coronto sumunhano. Então, depois Ismael, filhos de Ismael, perde controle de Kaaba para na mão de outro grupo de povo que vai para invadir eles e guerra toma Kaaba. Então, assim que Kaaba continua na mão de que elas até no tempo de dos donas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que chama Qusay. Qusay faz guerra contra que tribo que Banu Jurham e liberta Kaaba, mas ele continua a fazer paganismo na Kaaba. Então, ele Qusay depois de morrer, se filho que Abdul Manaf toma controle. Depois de Abdul Manaf morrer, se outro filho que chama Hashim toma controle. Depois de Hashim morrer, Abdul Muttalib toma controle de Kaaba, que seja dona do profeta Muhammad, que para de Abdullah para de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, el Abraha e sai para bem bater Kaaba. O que chega, dos grupos vai emisiba com essa furta camelo de gente de Makkah, dona do profeta Muhammad vai ter com ele e falar-lhe como camelo vou tornar no camelos. Kaaba se bom se batil, vou batil. Que ele tem se duno na proteger. E el Abraha e fala dona do profeta Muhammad que é Abdul Muttalib e fala como tinha olhou, pensava como um homem inteligente. Mas depois de papia, papia de que não vem para bater honra, a boa preocupa com o camelo, porque preocupa com a casa. Que ela fala casa tem se duno na proteger, tornando só no camelo. Então assim, com gente de Makkah, a maioria das populações de Makkah na altura é com sai fora de Makkah para ver é invadido para tropas de Abraha. Abraha conforme Abraha binca elefante para vir bater Kaaba, que animais que tem para cavalos que elefantes está nega marcha para diante. Hora que vira aquelas seta marcha para trás. De repente do nada, Deus todo poderoso que Allah subhanahu wa ta'ala e manda cachos de ababil. Que cachos de ababil é bem com pedras de sigil. Que pedra de sigil que cachos está larga pedra riba de tropas de Abraha, cada quem que pedra toca e tá mata que larguinho. E Allah subhanahu wa ta'ala depois tu sumunha é passagem no Alcorão de que fala assim: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. O Muhammad, que boca olha, que é que olha, que seria fala papia que Muhammad para aquele povo de Makkah, que olha como aqui a mi buduno, não trata gente de elefante, que seria gente de Abraha. Assim que aquele povo destruído. Mas aquele povo, o que é na bimba, o que é gente de Abraha na bimba, é bimba que se mulheres, porque aquele tempo, antigamente, está fazendo aquilo, hora que não vai para guerra, hora que não vai qualquer coisa, ele leva mulheres, ele leva filhos, está falando como se boa uma mulher na guerra, então o cara ainda dá vontade de guerra, o cara cura para ficar uma mulher. Então, assim que, na altura, Abraha, ele leva de seus descendentes, de suas filhas ou neta, que chama Hamama. Ele leva dos quilas para usar para batalha. Então, o que coisa acontece, Abraha morre, Hamama prendido na Maca. Hamama era a princesa e prendido na Maca e fica na mão de dos líderes de Maca que chama Umayya ibn Khalaf. Umayya filho de Khalaf. Umayya ibn Khalaf assim que prende Hamama, que cedo Hamama bim casa com árabe na árabe e tem árabes preto tem que chama Shanua ou Dhut, essas duas raças árabes que tem preto. Então dos árabes preto na altura também para escravizar aquele tempo e como se fala de como soro que tem pele preto na árabes. Ora com tribo, mas o tribo tem força, está atacando o tribo,
é fazer o tribo escravo. Então, dentro dele tem árabes escravos. Então, assim que Umayya ibn Khalaf, prende Hamama, que é a princesa de Etiópia, e prende ele faz com que ela venha casa com um homem árabe negro chamado Rabah. Então, Hamama com Rabah é bem padi Bilal, que é o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no futuro, que é o Bilal ibn Rabah. Então, Bilal ibn Rabah se mame chama Hamama, se pape chama Rabah. Como ande falar Bilal, filho de Rabah. Então, aquele ano que elefante fazia e aquele ano que o profeta Muhammad padido. Que cedo no calendário cristão está no ano 570 depois de Cristo. E Bilal padido 10 anos depois. Esse se fala Bilal padido no ano 580. O profeta Muhammad que Bilal tem 10 anos de diferença. Então, assim que o Bilal é padido naquele o padido de Abumame escravo, o papai escravo, automaticamente a boda torna escravo. Então, automaticamente Bilal torna escravo de Umayya ibn Khalaf. Então, Bilal cresce na Meca, e cresce como escravo, mas cresce como escravo destacado, muito inteligente, um escravo de alta classe. E que aqui escravos que está tendo só para ter, mas um escravo de alta classe que a gente gosta dele, mesmo sendo escravo, mas a gente gostava dele. Então, assim que Bilal cresce até na altura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu profecia. Na altura que o profeta Muhammad recebeu profecia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu profecia de 40 anos de idade. Esse se fala Bilal tinha 30 anos na altura. Então, Bilal, o profeta Muhammad recebeu sua profecia com se propagar Islão e com se papel que gente sobre Islão. Bilal logo que ouve sobre Islão e abraça logo Islão. Isso é a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E como mangar uma coisa só que ouve, para cada hora aquele pós, para cada hora pedra, mas sim para adorar só um Deus, o único que cria todo o universo. Até porque descendência de Bilal e descendência cristã. Descendência Bilal e descendência cristã. Para se mami rainha de um rei cristão. Então, e que foi difícil para ele, para aprender logo a unicidade de Deus. Então, assim que Bilal, o que seta, e abraça o Islão, e abraça a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sendo um dos primeiros muçulmanos na Meca. Um dos primeiros gentes que abraça o Islão na Meca. Então, assim que Bilal, o que abraça aquele chefe, que é do Umayya ibn Khalaf, e sente humilhado, e sente desrespeitado, para ser escravo, certa mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, assim que Umayya ibn Khalaf, e começa a torturar Bilal. E começa a torturar Bilal, e está soltando Bilal, às vezes, está soltando Bilal, ele na beijo, vai na altura, e está soltando Bilal, porque está tendo força ele próprio. Ora que tem força, e está mandando chamar outro gente, está contratando gente, vai ter aqui cativos. Aquele tempo não pode falar só estivadores de Meca que está ajudando a gente a descarregar cargos. E está lugar cativos para vir soltar Bilal. Às vezes, a hora que soltar Bilal, está arrasta Bilal na cidade de Meca, naquele rei aquinte. Para ver como Bilal e seta mensagem do profeta Muhammad e seta como e tem só um Deus e que tem 360 Deus. Além de ser do 360, Deus pó, Deus pedra. Para ver aquilo e também para tom de pele de Bilal radiallahu anhu. Para ver esse tom de pele, para ver como é ser preto. É torturado. Para ver manga de árabes de elite, de família de elite, essa é a Islã, é que leva que tortura, suma que Bilal torturado. Bilal leva todo tipo de tortura. Abdurrahman ibn Auf,
E conta como às vezes, hora que passa, então Bilal num caminho, se você passa naquele caminho, botou já sinal de sangue que na pinga no corpo de Bilal, hora que na ribantalo para casa, vai ficar. Aquela hora que cansa de torturar. É da torturar na sol quente. É da torturar para tudo maneira, de tandar na chão, sutal tudo maneira, é maral. É da tise aquele pós que está adoraba. É da fala Bilal, fala Lat wal Uzza. Bilal está fala Ahadun Ahad. Som só e único. Único e único Deus. Bilal só para falar só que conversa Lat wal Uzza. Só que pensa Bilal para fazer Bilal fala Ahadun Ahad. Único, único. Deus e único. É a palavra Bilal nunca desistir de falar a conversa. De tudo tortura que Bilal sofre. De tudo sacrifício que Bilal não passa. De tudo maneira que é suta Bilal. Umayya ibn Khalaf e suta Bilal toki se vira como gosto, é que tem jamais chance de viver. É que tem jamais chance de viver. E chega a altura que cansa de suta Bilal, e toma Bilal e ditanda, onde que gente está passando e na tortura, e toma Bilal e ditanda, e toma pedras e põe riba de pito de Bilal, pedra quente, que 3 gente ou 4 gente está lutando para tirar aqui pedra, Bilal ditado, marado pé comum, e toma aqui pedra e ditanda riba de estômago de Bilal para poder parar pulmões de Bilal, para Bilal parar respirar. E também que pedra quente na queima pele de Bilal. Mas Bilal que desiste, sempre na fala Ahadun Ahad. Sempre que fala que conversa, o Maia está sentindo ofendido, está sentindo desrespeitado. Como é que esse escravo tem a autorização de certa mensagem de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até um dia, e tem um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que chama Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, e tem aquele tempo, e alguém que tem dinheiro e tem bens um bocado. Ante kunsa gasta-se dinheiro na comprar escravos e na liberta. E na comprar escravos e na liberta. Ante, ocha Bilal, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Abu Bakr comenta situação de Bilal, que é que Bilal na passa, sacrifício que Bilal na passa, assim que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, e vai diretamente a Umayya ibn Khalaf. E que fala Umayya ibn Khalaf, que bu pudi binding é bu escravo. Umayya ibn Khalaf, e falar, bu tem certeza o se cumpre, é preto, que não tem nenhum tipo de valor. Abu Bakr Siddiq fala assim, não está interessado na comprar. E Umayya ibn Khalaf, Abu Bakr puntal, e fala, canto guna binding el. Umayya ibn Khalaf fala na binduel 10 moedas de ouro. Abu Bakr Siddiq fala, esta boa que tem problema. Abu Bakr vai para Sicau e vai ter essa moeda de ouro e dá Umayya ibn Khalaf. O que deu Umayya ibn Khalaf 10 escusas de moeda, Umayya ibn Khalaf ri. Logo Abu Bakr fala, e fala que kuna ri. E fala Umayya, e fala Abu Bakr, como que está sendo tão tulo de comprar preto, que não tem nenhum tipo de valor, 10 escusas da moeda de ouro. Então jura para Deus, porque eles acreditavam que Deus tem, mas então usava aquelas imagens para falar, para conectar eles com Deus. A os mangas a gente está usando a imagem para adorar, então fala de conexão com Deus. Então, que ela fala ali como, então jura para Deus, se budamba, moeda de ouro, não dá o bem preto. Não dá o bem preto escravo, não dá o bem camisa de hojes, esse que tem nenhum valor para mim. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fala, wallahi, e fala na jura para Deus, ya Umayya, Abu Umayya, e Bilal, se bu bindimba ele 100 moeda de ouro, não comprar. Nem se 100 moeda de ouro que bu bindimba esse homem de gente, não comprar. Assim que Abu Bakr Siddiq, que se gente se lambu Bilal, eleva Bilal, Pasicau de Abu Bakr trata Bilal, toque Bilal com se recupera, assim que Bilal passa cedo, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bilal quando se passa tempo com o profeta, a história é muito emocionante. Bilal quando se passa tempo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal que tem família, está que o profeta Muhammad não aprende. E aprende de tal maneira que Abu Bakr Siddiq está chamando Bilal e está falando Bilal, minha mestre. E Umar radiallahu anhu, que ser o segundo khalifa de Islam, e está falando Bilal, mestre libertado para não mestre. Esse valor que Bilal tem, a inteligência que Bilal tem nas coisas de Al-Quran. Então Bilal, assim que está na Meca, ele vive na Meca, que ele tortura tudo que passa, ele é libertado para Abu Bakr. Gosta que passa e aqui tortura, ele tem liberdade, mas até gosta Bilal ainda passa racismo, discriminação desse cor na metade árabes, que são que árabes ignorantes. Então, a hora que o profeta Muhammad tem uma reunião com aqueles cabeças, com aqueles chefes de Quraysh, de gentes de Meca, ele está falando ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se você abrir reunião conosco, tudo hora que nós já bundianta que Bilal, tudo hora você tem Bilal ao lado de Bo. Tudo hora você tem Bilal ao lado de Bo. Se você bem que Bilal, então não cana sinta reunião com Bo. Não é por sinta que Bilal na mesmo cau. Verso de Al-Quran relatado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que Deus na fala Muhammad, boca pode desviar aqui, boca pode ter aqui gente esperto de Bo. Porque aquela é pena de Deus que põe eles essa boa religião. Boca pode ser que ele esperto de Bo nunca. Então, muito manga de bias, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está cancelando as reuniões para ver como ele decidiu como é que pode também deixar Bilal, para ver como aquele é preto e que pode vai que reunião. Que elas falam profeta Muhammad, se você para não ser uma mensagem buru besos ela, você tem que tirar Bilal perto de Bo, você tem que tirar Khabbab, que saiu também outro negro também que estava lá escravo, tem que tirar eles perto de Bo, não pode sentir que aquele pecadores, não pode não nível mais que elas. E o profeta Muhammad sempre nega aquela palavra que ela está tirando, está falando de como a boa tem ignorância dentro do coração. Boca sabe que valor que Bilal tem. Até bias, Bilal suma escuta a idade vai, o profeta Muhammad vai para uma tribo e vai ajudar Bilal para Bilal o chaminheiro. E vai naquela tribo e chega pedir eles e fala, se vou poder dar Bilal, bo filha. Que elas falam assim de como nunca pude, mas não bem dá resposta. Assim que quando se camanta o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percebeu como é que aceita da Bilal ser filha para ver como Bilal é preto. Só para ver como Bilal é preto, que os árabes na altura é nega da Bilal ser filha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bim para eles dia e falou eles como é que a voz tem coragem de negar da boa filha homem de glória. Homem de glória que seja o Bilal antes de morrer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informou-lhe como ele faz parte de aqueles gentes que não entram glória. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que faz miraj, o que vai receber horas de raça, e fala Bilal de como o que está no paraíso um sinto o passo na paraíso. E fala o que está no paraíso um sinto o passo na paraíso. E fala Bilal, mas que está fazendo? Cupui o passo um sinto na paraíso. Bilal fala nada de especial não está fazendo. A mim uno que está fazendo e sempre que me pega iago raça, sem pensar em lembra, sempre que me pega iago raça, não está fazendo duas raka, não está fazendo duas firmados de raça, tudo hora que renova na iago raça. Então tudo a gente fala, já que Bilal menciona outra prática que está fazendo uma prática de todo muçulmano normal está fazendo, raça nenhuma. Mas essa é uma prática que ele só está fazendo, talvez pode ser esse que seja esse motivo. Então, assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fica aquele leo de cana entendendo tortura contínua, mas Bilal sempre está ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad que sente vergonha de estar com Bilal, até te dá o prazer de estar com Bilal. O profeta Muhammad é a única experiência que tem
Depois esse mame morre, mulher que toma conta dele que Baraka, Ayman, e era também negra, e era também africana. Então, e falei ele se segundo mame e Ayman, que sendo que mulher negra, então o profeta Muhammad, e tem hábito. E que tem nenhum problema, além do profeta Muhammad sempre luta para justiça e luta contra a discriminação de qualquer que seja, raça, tribo, qualquer que seja a discriminação, discrimina pobres e luta sempre contra aquele tipo de atitude. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha hora de imigrar chega, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam autoriza todo mundo para todo mundo sair. Bilal também imigra para Madina. O que chega a Madina, Bilal radiallahu anhu, o mesquita de Madina construído, primeiro mesquita que construído é mesquita de Cuba. Às vezes a gente está fazendo confusão. Mesquita de Cuba e primeiro mesquita que compor. O profeta Muhammad fazia lá 14 dias, depois ele passa agora e entra para a cidade de Madina. Embora a mesquita de Cuba esteja dentro do território da cidade. Depois agora que vai com um pouquinho mesquita que a gente está bem na Madina, não é que enterrado, né? Que é o segundo mesquita que kumbu, que é o primeiro, que é o segundo, primeiro e que de Cuba. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que chega na Madina é kumbu, que é escusala que mesquita, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante os primeiros tempos, é que chomarasa. É que chomarasa, suma que a gente está chamando. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dia, dos sahabas bem, e fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala sonha. O profeta Muhammad fala que é sonha, e fala sonha de como anjo bem na sonho e sinam maneira de chamarasa. Mas antes de aquilo, muçulmanos já fazem uma reunião, que o profeta Muhammad pediu opinião, como é que na bata chama gente para gente vir raça. Outro fala para não pegar da fogo, se a gente olha fumo, é na se vira como hora raça chega. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, não, nunca pode ser até para esse paganismo. Pagãos que estão fazendo coisas de que está adora fogo, eles que estão fazendo coisas de fogo. Depois, outro fala, não faz sineta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, não, esse cristianismo. Eles que estão chamando gente através de sineta. Tudo a opinião que é da profeta Muhammad fala, não. E hoje aquele homem bem que chama Abdullah ibn Zayd al-Ansari, o que cheguei fala profeta Muhammad e conta profeta Muhammad tudo, mas que ensinado maneira de chamarás. Entretanto, mesmo que hora Umar cheguei fala profeta Muhammad sonha também e conta profeta Muhammad exatamente que aquilo outro fala. Então, assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala Abdullah ibn Zayd, Abdullah filho de Zayd al-Ansari, ele gente de Madina, e fala gosse chama Bilal ao lado de bo sinal maneira de chamar raça. Porque a nosso que está ali Bilal mais tem voz bonito e mais tem voz bonito entre nós ante ele que na chamar raça. Essa é a lógica de chamar raça. Mas se não jube dentro de muçulmanos que estavam lá e que tem alguém que tem aqui mérito de chamar raça, suma Bilal. E que tem. Para ver de quê? Para ver tudo aqueles que estavam lá, alguém que mais sofre para ver de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alguém que mais sofre para ver de palavra de Deus e ser o Bilal nas gentes que estavam aqui cá. Nas gentes que vêm de Makkah, tirando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, e alguém que tudo honra, que Allah subhanahu wa ta'ala dá, e o único alguém também que tem aqui mérito de firmar e gritar e proclamar a unicidade de Deus. Então, ele é alguém que mais sofre neles. Neles tudo que está lá, que tem nenhum alguém que sofre, suma Bilal, naqueles companheiros do profeta Muhammad. Então, esse mérito, Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta Muhammad para falar para sina Bilal com essa chamarasa. Bilal saiu do chamador de raça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mesquita do profeta Muhammad, Bilal saiu na Islam, primeiro alguém que afirma, na grita, na proclama o nome de Deus, na chamarasa, na proclama o nome de Deus. Então, e que acaba só nas virtudes de Bilal na Islam. Manga gente está pensa Bilal se trabalha e era só proclama não.
Bilal era financeiro. Sumor quando fala ministro de finanças. Bilal que tá controlava tudo bens com muçulmanos que na recolhe na cofre de muçulmanos. Bilal tá controla tudo bens. E tirando que lá, Bilal está controlava até profeta Muhammad financeiramente. Allahu Akbar. E está controlava o profeta Muhammad financeiramente. Porque o profeta Muhammad namori ele Bilal que punta. E fala Bilal, não tem dívida ainda. Dívidas do profeta Muhammad, tudo Bilal que está controla essa dívida. Allahu Akbar. O profeta Muhammad dava Bilal honra de Bilal controla essa dívida. Quem que Bilal di, quem que o profeta Muhammad di, Bilal que está falando, Bilal vai pagar, toma tal coisa vai pagar tal alguém. Financeiramente está controla muçulmanos e controla cofre de Islam, de Estado de Medina, de Estado Islâmico de Medina, que está controla esse cofre. E também Bilal que está controla o profeta Muhammad financeiramente. Allahu Akbar. E que acaba só nesse Bilal, e primeiro alguém que estava antes de hora de braçar madrugada, que estava aí chama e corda, profeta Muhammad, e vai falar profeta Muhammad, hora raça chiga, pambai chama raça, que ela está falando, vai chama raça. Na companheiros do profeta Muhammad, único alguém que estava diretamente a profeta Muhammad e Bilal. Bilal que tem a audiência com o profeta Muhammad. Às vezes, o companheiro está falando para Bilal, pede o profeta Muhammad sem poder ter a audiência que ele. Bilal, tudo hora que me soja o profeta Muhammad e não é o profeta Muhammad. Tudo hora, último hora que raça, tudo hora Bilal está na mesquita e na controla e na trata de profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, manga de virtudes que Bilal tem na Islam, manga de virtudes que Bilal tem na Islam, para era um homem que ele tira chapéu. E alguém que percebe a mensagem do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E passa uma história no tempo de Bilal muito triste. Um dos companheiros do profeta Muhammad, mesmo sendo o primeiro gente, Abu Dhar, primeiro gente que abraça o Islã, mas ele abraça o profeta Muhammad e fala, essa, na altura não tem perseguição, tio, vai perto da família, do povo. A hora que o Islã bem estabelece, está bem. Quando aquela bem em Medina, um dia tem conversa, opinião com Bilal, ninguém se entende papia. Bilal dá sua opinião que ele rabide falar assim, Bilal, até a filho de um preta, filho de um negra, buna dá opinião, riba de minha opinião. Bilal nerva, mas Bilal é alguém que tem característica que de inveja, e nerva, e controla esse nervo que nerva, e vai diretamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fala profeta Muhammad, ali Abu Dhar, e choman e ofendindo na minha mãe. E choman filho de mulher negra. O profeta Muhammad sai nervoso e vai diretamente a Abu Dhar. E pega Abu Dhar e fala Abu Dhar, que manda bu chama Bilal? É nome. Abu é alguém que te gosta de ter ignorância dentro do coração. O profeta Muhammad que Bilal tem uma conexão, tem uma ligação muito forte. Muito forte. Tem uma ligação muito forte. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia e noite, ou dia e passava dia com o profeta com Bilal. Aquilo outro gente estava sem mulher, tem sua família. Bilal estava sempre com o profeta Muhammad. Ele tem amor forte para um outro, mas amor muito forte para um outro. Ele tem ligação muito forte para um outro. E hoje, muçulmanos na conquista Makkah, Bilal entra com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Único na companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Bilal que tem a honra de entrar com o profeta Muhammad dentro de Kaaba, dentro de casa sagrado, para bater que ídolo surdo que está lá. O que acaba, essa aí fora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz coisa para quebrar tudo discriminação no meio de árabes na altura. Allahu Akbar. O que fazia? Fala Bilal, Sibiru Baricaba. Sibiru Baricaba bu chomarasa. Bilal Sibiru Baricaba e chomarasa. Na Medina, Bilal ser o primeiro alguém que chomarasa na mesquita de Medina. E torna ser na Makkah Mazina ser o primeiro alguém que na firma e chomarasa. Mas que acaba só nesse. Para não imaginar de tanto santo, de tanto sagrado que caça, desde o tempo do paganismo,
de tanto sagrado que casa cedo, de tanto honra que árabes é honra que muçulmanos honra que casa, Bilal, o negro, está se pôs pé riba de que sagrado. O negro, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através de revelação de Allah, ele se quebra tudo barreira racismo na muçulmanos. Tudo barreira racismo na muçulmanas até que ignorantes. Bilal que se pé, aquele alguém que sutaba, que camiseba nem sinta perto dele. Bilal que se pé, riba de casa sagrado. E chomarasa. Onde que nós muçulmanos tudo a um dia não está vira rosto para não raça, Bilal se pé firma riba de que cau. Onde que muçulmanos tudo toma suma direção para ver que pedra que a gente está raça, que casa. Mas muçulmano dá dele suma direção, suma orientação para cada quem vira se rosto lado que miste. Deus miste para não vira rosto não direção. Que dá no que cau para não vira rosto, que cau Bilal que se pé e pus se pé riba de que cau. Honra que é homem negro. Honra que é homem negro. Fácil. Esse legado de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. E sahabas costumam falar como a guerra de Badr e dia de Hamza, Yawmul Hamza. Guerra de Uhud e dia de Talha ibn Ubaidillah, filho de Ubaidillah. E guerra de Khandak, que é a guerra de trincheira, e guerra de Salman al-Farisi. E dia de Fatah Makkah, conquista de Makkah, e dia de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Aquele dia está considerado dia de Bilal. Dia mais importante na história de Islã. Dia mais importante, dia mais esperado no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E dia mais importante na toda a história de Islã. Dia mais importante na história da humanidade, na que casa de Allah subhanahu wa ta'ala, e na tirado tudo ídolos que está lá para ir adorado só um Deus único, até aos 1500 anos, até aos 1400 e tal anos, até aos que cau e na adorado Deus único. Bilal, aquele dia está chamado dia de Bilal. Então, depois de peregrinação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iriba Makkah e doença. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doença, Bilal fala, ai Deus, não esperava para que dia o chamba bibo. Esses dias que mais nos sofrer na minha vida, de todo o sofrimento que me passa, a esse dia que mais nos sofrer na minha vida, hora que firma o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jimi, de dor de cabeça, doença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me perto morre, Bilal que está aguentava, tudo hora que Bilal firma para chomarasa, hora que chega na profeta na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Bilal que está aguenta e está chora. Bilal que está aguenta e está chora. Assim que Bilal ibn Rabah e vive, que situação tudo, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morre. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morre, antes de morrer fala Bilal, quem dibe, Bilal fala Bilal paga minhas dívidas, Bilal paga as dívidas que tem. E fica a conta do profeta Muhammad. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morre, Bilal e firma para chamar a raça e que aguenta. Durante 3 dias, Bilal acabou de completa hora raça. De tanto chora. E emocionado a história de Bilal. E vai para Abu Bakr. E fala a Abu Bakr, se no caso, vou libertamba para a vontade de Bo. Vou libertamba para a vontade de Allah. Vou libertamba para de Allah na mão de Umayya ibn Khalaf. De Champambai. Mas também, se no caso, vou libertar, vou fazer passou que gesto, de Champambai. Para bem, cana aguenta ficar ali na Madina, com a ausência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E muito duro na minha coração para estar ali na Madina, cana olha a cara do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E duro para mim para estar ali na Madina, dia e noite na busca do profeta Muhammad, nunca pude olhar. O profeta Muhammad estava de chum.
Abu Bakr fala Bilal e que tem problema. Mas antes desse, uma passagem que não esqueci, Bilal, aquele homem que está maltratado aqui, Umayya ibn Khalaf, na guerra de Badr, na primeira guerra, segundo ano depois de imigração. Bilal na batalha, batalha na Kalmaja, aquele hora, Umayya ibn Khalaf, que torturava Bilal, e hoje como a guerra na Kabagosina busca proteção. E tem alguém que está bem que ele é muçulmano, que é do Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, e começa a pedir proteção na mão de Abdurrahman ibn Auf. Que hora Abdurrahman ibn Auf e dirige para proteger Bilal, que hora hoje só Umayya ibn Khalaf, tudo recordação bem na sua cabeça. Tudo tortura que ela torturava Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Tudo tortura que ela torturava bem na sua cabeça. E fala Abdurrahman ibn Auf, nunca pude viver a os, Umayya vive, ou a mim vive, ou Umayya vive. Que hora Bilal ia atacar Umayya e matar Umayya. Aquele homem que está maltratado, que está sutal, que está fazendo tudo coisa que escravizar assim mamãe, que escravizar ele próprio. Isso está Bilal, tudo tipo de maneira, por pedra riba dele. E humilha Bilal de tudo maneira, despila na metade de gente de tandal, põe pedra riba dele. Oxe Bilal, olha Bilal que aguenta. Bilal que aguenta, de tudo bom coração que tem e que aguenta e mata Umayya na guerra. Na guerra, se eu matar alguém, se eu quer matar ele não matou, se eu vou matar ele, tem pecado. Então, assim que Bilal, voltando ao profeta Muhammad Muri, Bilal pedi Abu Bakr falar, está bom, que tem problema. Assim que Bilal sai e vai para outro lado, e vai para zonas de Síria, zonas de Império Persa, e junta com batalhões de muçulmanos. É bem onde Bilal só na califado, porque nem onde Abu Bakr Muri, radiallahu anhu, onde aquela Muri, Bilal que bem Madina. É bem onde só Bilal na conquista de Al-Aqsa, Jerusalém. O que chama Umar, judeus chama Umar, é da Umar, chave de Jerusalém. Umar entra em Jerusalém, é fala Bilal. E hoje Bilal, é fala Bilal. O pode fazer um favor, Bilal fala suma que, é fala Bilal não me se babu chomarasa. Babu chomarasa. Babu lembrantar no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal primeiro ainda fala que tá aguenta chomarasa depois de morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É pela Bilal tem paciência chomando raça. Bilal com essa chomarasa, Umar radiallahu anhu, tudo sahabas é que aguenta lágrima na seu olho. Na lembra momento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque a voz de Bilal está conectado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque a voz de Bilal, o chamamento de Bilal, vou lembrar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É muito emocional. E o que aquela passa, Bilal irá para Damasco. E vai viver na Damasco. Suma que na história, bem em casa, irmã de Abdurrahman ibn Auf, que é do Al-Hala ibn Auf, Deus que dá Bilal filho. E Deus que sorteia o filho, Bilal, e vive na Damasco. Um dia, Bilal dita e sonha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bem para ele falar como, o Bilal, desde que morri nunca mais vou visitar Madina. Desde que morri nunca mais vou visitar Madina. Assim que o Bilal sai e vai para Madina e chega, e os netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hussein e Hassan, e cresci para rapazinhos, hoje aquelas hoje Bilal, e gente que cresci, Bilal ama eles. Suma que o profeta Muhammad brincava com esses netos, pega eles e anda com eles, põe eles na ombro. Tudo brincadeira, Bilal costuma brincar com eles de aquela maneira. Até o profeta morre, Bilal continua tendo aquela ligação com a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que meninos pediram, Bilal que aguenta e fala, está bom, não faça você favor. Bilal com se chama na Madina, esse quase 10 anos depois de morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Bilal com se chama raça na Madina, tudo gente de Madina riba. Bim para mesquita, é no voz de Bilal, é no lembra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
todo mundo que está na Medina chora, na lembra a altura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma como fala, e voz de Bilal tem conexão com o tempo, momentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal tem honra de chamar raça na Medina por meio de alguém. Mesmo honra que tem e chamar raça na Meca. E tem outra honra de chamar raça na Masjid Aqsa, na Jerusalém, na mesquita de Jerusalém. É triste que Bilal ser o primeiro homem que chama raça. Assim que Bilal riba para Damasco e doença, vírus que tem naquele tempo, mangas sahabas morrem naquele doença que bimba. Bilal é deles que doença também que põe aqui doença. E assim que Bilal morre, Bilal doença na cama. E se me quer falar que é do Al-Hala, Ibn Auf, e fala, que tristeza, ou que sofrimento. Bilal fala, não, esse dia gosta de sofrimento. Logo não vai contra quem é amado e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vai contra quem é companheiros. Então, Bilal morre, subhanallah, emocionado. Quando Bilal morre, gente sabe tudo, morto de Bilal, e faz tristeza, morto de Bilal, grande companheiro do profeta Muhammad, mesmo sendo negro, mesmo sendo africano, mesmo sendo de cor de pele escuro na eles, mas ele ganha aqui valor, ele ganha aqui reputação na Islã, e ganha esse grande homem na Islã que nós tudo não conhece, e diz legado na Islã que chama raça. Há hoje dia, quantos milhões de bias que a gente está chama raça na todo mundo. Ora que a gente na chama raça ainda faz legado de Bilal. Ora que a gente na chama raça, ora que não houve alguém na chama raça, não tem que lembrar de Bilal. Porque aquele é sunna de Bilal. Aquele, como é que não pode falar? O legado de Bilal. Bilal primeiro alguém que chama raça. Quanto mundo a hoje que na chama raça, na homenageia que chamamento de Bilal. Tudo, quanto milhão de bias que a gente está chamando raça, esse legado de Bilal. Ora que não houve raça na chamado, não lembra de Bilal, radiallahu anhu. Não conectar com ele, porque aquilo é essa homenagem que na fazer. E na chamado gente para ver raça, e também essa homenagem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala no outro mundo, ora que gente que está chamando raça na entrada glória, Bilal na se diante e pega a bandeira. E fala no outro mundo, gente que não tem a garganta mais comprida e nascer gente que está chamando raça. E alguém que chama raça tem bondade, ora que você chama raça, todo mundo que vem para ver raça, você tem bondade de ser raça, sem tirar neles. Então assim que Bilal e morre, essa história do profeta Muhammad que Bilal, essa história de Bilal durante o tempo que passa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na verdade Bilal é grande homem e deixa legado na Islã, e deixa exemplo na Islã, e deixa se marca na Islã, e deixa homem que tem confidente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tem honra de entrar até dentro do quarto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com alguém normal, com outros sahabas que tem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, às vezes então a gente está falando de Islã, até que conhece Islã, a gente está lá só falar de Islã, Islã e aquilo, até grande escritor na fala de como escravatura islâmica, e que conhece a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para se conhece a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e assim como na Islã, escravatura que tem. E que justo a mim, para julgar atos de Hitler, que era a humanidade, se crimes que cometi, que justo a mim, para conectar com essa religião. Hitler podia era, que a religião de Hitler que era. Se um muçulmano era, eu cometi erro, é que é Islã. Gente expressada com esse Islã. E o profeta Muhammad deixa bem claro, e fala, humanos, bobin, no bin de Adão que Eva. E que tem quem que mais se acompanhar, árabe que mais, quem que é árabe.
Quem que árabe também que mais árabe, branco que mais preto e preto que mais branco. Quem que melhor na voz e quem que mais honrado na voz e quem que mais medo de Deus. Esta acaba que tudo discriminação no Islã. E no Islã não tem uma coisa na hora raça, a gente está firme e colanta ombro no outro. A gente está firme e colanta ombro no outro e colanta pé no outro se dá. Para acabar com todo tipo de discriminação. E que tem filha de quem é mais rico e que tem filha de quem é mais pobre. A vossa bota firma para você colanta ombro no outro. O profeta Muhammad fala, você firma, você colanta ombro para que a shaitan entra na boa metade. E que a shaitan que não entra, para que arrogância, para que a coisa de Satanás entra na boa metade. Anca por firma perto, é coitado, como é que não firma perto? Não. Rei e ministro e presidente e que é sua firma na raça, outra firma que o companheiro bom costa ombro no outro. Esse é para acabar com a discriminação. E tem tios práticas no Islã que acabam com todo tipo de discriminação. E racial e todo tipo de discriminação. E Allah subhanahu wa ta'ala e deixando bem claro no Alcorão. E deixando bem claro no Alcorão num capítulo que está chama Al-Hujurat, capítulo 49, verso 13. De que Allah subhanahu wa ta'ala fala يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. E falou, humanos, criamos de macho com fêmea. Ou humanos, criamos de macho com fêmea. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Mfacibos de povo, tribo, para poder rapar outro. Inna akramakum indallahi atqakum. Quem que melhor na voz, quem que mais honrado na voz, e quem que se como e mais medo de Allah. Inna Allah alimun khabir. Allah é conhecedor e sábio e tem conhecimento de tudo coisa. Portanto, voz acaba comigo na primeira leitura, que normal, sinta e difícil. Então, esta mostra Alcorão condena e acaba com tudo que está falando do racismo no Islã. E acaba com tudo que está falando do racismo no Islã. A nós não binda Adão que Eva, não diferente para não poder rapar um outro. Melhor na nós é quem conseguir como mais medo de Allah. Então, a hora que a gente tenta associar Islã com escravatura islâmica, e para ver como é que acontece o Islã. Então, essa história de Bilal, radiallahu anhu, grande homem, na para ali, senhora, e bem de mim pecador, que é um papel de bem, e bem de Allah, ele que é perfeito, ele que completa. E que tem outro Deus, além de Allah, e precisa nós muçulmanos com a história desses homens que deixam marca no Islã. Então, na acaba ali, subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.